Olá, alunas e alunos da EJA, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. É uma alegria enorme estar com vocês, mesmo que de forma virtual. Peço licença para entrar aí no ambiente que você está inserido e já convido a você a pegar o seu material escolar para que bem possamos participar dessa aula. Nessa aula de hoje, ela é uma aula que precisa de uma base. Qual é a base, professor? As aulas anteriores. Então, nós já vimos até aqui um pouquinho de porcentagem, né, que é a base para o estudo dos juros. E vimos também na aula passada a definição de juros. E vimos também as variáveis envolvendo juros. Quais são elas mesmo, professor? Capital, o próprio juros, o montante, a taxa de juros e o tempo. Então, hoje nós vamos dar uma avançada nesse estudo da matemática financeira. Essa é a nossa aula 4 e vou falar sobre os juros simples, tá bom? Deixa aí o meu contato para vocês. Para iniciar essa nossa aula, eu deixo uma frase lá do livro O Pequeno Príncipe, que foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Então, que possamos nos dedicar aí ao cuidado da nossa rosa, tá? Para que ela também seja tão importante em nossas vidas. A estrutura dessa nossa aula 4, eu vou fazer uma observação, vou dar um exemplo que é muito importante, então acompanhe até o final essa aula, tá bom? E o exercício dessa aula é para ser entregue até a próxima sexta-feira, dia 4 de junho. Você pode mandar a foto com a resposta ou digitar a resposta e enviar no meu WhatsApp particular. Lembrando que é sempre importante você detalhar sua solução. Por que você está fazendo isso? Você deixar de forma explícita, tá bom? O passo a passo que você está utilizando para chegar no resultado final. Eu gostaria de fazer uma observação com base no exercício 5 da aula passada, que trazia 3 situações e em cada situação pedia para definir as variáveis, o valor das variáveis envolvidas em cada situação. E o exemplo dizia assim, que um capital aplicado a juros simples durante 5 anos, sob taxa de juros de 2% ao mês, gerou um montante de R$ 2.200. Então, pediu para definir as variáveis. Quais são as variáveis? Vamos colocar aqui, né? O capital, os juros, o montante, a taxa e o tempo. Observe que o problema trouxe aí de cara, né? Durante 5 anos, então o tempo é 5 anos. Temos aí também taxa de juros de 2% ao mês. Então, a taxa de juros 2% ao mês. E o montante, 2.200. Essa situação falou alguma coisa sobre juros? Não, então esse valor não sei. Falou sobre o capital? Também não. Então, nós colocamos a interrogação no sentido de que não foi dado explícito os valores dessas variáveis, tá? Provavelmente é aquilo que eu quero descobrir. Então, é o assunto que nós vamos ver daqui a pouco. Como descobrir esses valores? O que eu gostaria de chamar a atenção nessa observação é porque muitos alunos ainda estão confundindo taxa de juros com juros. Veja só, os juros ele é um valor. Juros de 2.200. 2.200 aqui é um montante. Vou pegar um valor qualquer, né? Juros de R$ 1.000. Juros de R$ 2.000. Eu fiz um empréstimo, tá? E o juros final do meu empréstimo foi R$ 100. Enfim, isso é o juros, ele é um valor. Agora, a taxa de juros, ela é uma porcentagem. Então, toda vez que você ouvir falar os juros é de 2%, na verdade não é os juros que é 2%, é a taxa de juros, tá bom? Então a taxa de juros ela sempre é uma representação percentual ou porcentual. O regime de juros que nós vamos estudar nesse semestre é o simples e o composto. Hoje nós vamos falar sobre o juros simples. Vamos entender então o juros simples. Ele representa uma taxa fixa que é calculada com base no valor inicial. Ou seja, o juros simples é algo fixo, tá bom? Ou seja, não vai sofrer variações ao longo do tempo, que é calculado com base no valor inicial, ou seja, lá no capital da aplicação, e durante um certo tempo. Ou seja, o tempo só vai incidir porque os juros ele sofre com o tempo, né? Mas o tempo ele não vai alterar a característica dele ser fixo. O que eu quero dizer com isso? O juros simples ele representa uma taxa fixa que é calculada com base no valor inicial da aplicação e durante um certo tempo. O que isso quer dizer? Que o juros simples, o que incide, né? o que está ali alterando os juros é justamente a taxa, tá? Dessa aplicação e o tempo. Mas essa taxa
ela sempre, o valor do juros simples, ele não vai sofrer com o tempo, ele vai ser sempre fixo. Essa é a questão, tá? Ou seja, trata-se de uma porcentagem do capital, ou seja, uma parcela ali do capital inicial aplicada durante um certo tempo. Então, eu estou tratando de uma parcela do capital inicial. Se você não entendeu essa definição, pausa, tente entender, mas não se preocupe, porque nós vamos entender um pouquinho melhor a partir das características do juros simples, tá bom? A primeira característica é calculado sobre o capital inicial e a partir de uma taxa e um tempo. O que isso quer dizer, professor? Que o juros simples ele está relacionado ao capital inicial, a taxa e o tempo. Mas veja só uma coisa, a principal característica do juros simples é que o valor dos juros é igual em todo o tempo de aplicação, não vai alterar. O valor dos juros que foi produzido no mês 1 de aplicação vai ser o mesmo do mês 2, vai ser igual ao do mês 3, e quantas parcelas esse juro, né, durante o período em que esse capital estiver em transação, em movimentação, em circulação, tá bom? Ou seja, o valor dos juros ele vai ser sempre igual. O que é diferente nos juros compostos, porque nos juros compostos vai tendo atualização de capital. Nos juros simples não, tá bom? Então, é muito importante nós sabermos dessa característica e nós vamos entender melhor essa característica num exemplo daqui a pouco. Com relação ao comportamento, nós vamos verificar como é o comportamento de uma movimentação financeira que utiliza os juros simples. A partir do exemplo, nós conseguiremos deduzir a fórmula para os juros simples. Então vamos lá, eu vou fazer com você só um esquema do comportamento dos juros simples. Depois nós vamos definir a fórmula e utilizando a fórmula é mais fácil, tá bom? Então veja só, eu comprei um liquidificador no valor de R$100, a loja cobra uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Se eu parcelar em 4 vezes, quanto que eu vou pagar de juros e qual o valor final do liquidificador? Quando você tem um problema de juros, eu sugiro, tente definir as variáveis. Por isso que no exemplo na atividade passada, eu dei um exercício desse tipo. Então, vamos definir as variáveis, né? Capital, juro, montante, a taxa e o tempo. Um liquidificador no valor de R$100. Então, o capital é R$100, tá bom? Que é o valor inicial, lembra? Os juros é aquilo que eu estou querendo descobrir. Desculpa, daqui a pouco eu vejo. A taxa de juros, 1% ao mês. E o tempo, 4 meses. O que eu estou querendo descobrir nessa questão é justamente o valor dos juros e o valor final do liquidificador, ou seja, o montante. Então, eu não tenho juros nem o montante, tá bom? Então, defini minhas variáveis. Agora, como será cobrado 1% sobre o valor do produto, nós vamos calcular quanto que é 1% de R$100. Lembrou de como faz isso? Nós já estudamos isso quando vimos porcentagem. Quanto que é 1% de 100? Vou usar a representação fracionária, 1 sobre 100 vezes 100, que vai dar, eu estou multiplicando lá em cima, né, numerador vezes numerador, dá 1 vezes 100 sobre 100. Aqui eu posso cortar, né, esses dois zeros, em cima vai ficar 1 vezes 1, que é 1, sobre 1, que é igual a 1, tá bom? Então, 1% de 100 é 1 real. Então, em cada mês será cobrado R$1 de juros. Agora, veja só, que interessante isso. No mês 1, o capital é R$100. Essa correção, né, que é justamente esse cálculo que eu fiz, 1% de 100, vai produzir exatamente o juro de R$1. No mês 2, o valor inicial ele não muda, vai ser 100. A correção vai ser também 1% desse valor. Os juros também R$1. Observe que é aquilo que nós falávamos do comportamento. O valor dos juros ele não muda, tá bom? Então, no mês 3 vai acontecer a mesma coisa. No mês 4, a mesma coisa. Ou seja, em cada mês o valor dos juros é igual. Ou seja, o que está dentro do juros simples é justamente o capital inicial, o tempo em que eu estou tratando, tá bom? E justamente essa taxa, que é o que eu estou chamando aqui de correção, tá? O juros final, então, é igual à soma dos juros de cada mês. Então, quanto que eu vou pagar no final, né, dos juros, no final dessa compra de 4 meses? O valor dos juros de cada mês.
Ou seja, R$1 do primeiro mês, mais R$1 do segundo mês, mais R$1 do terceiro mês, mais R$1 do quarto mês, que vai dar R$4. E o montante, o valor final, né, que é igual aos juros mais o capital, é justamente R$100, que é o valor do capital, mais R$4 o valor dos juros, 104. Então, no final, eu estarei pagando R$104 no valor do liquidificador. Observe que aqui foi interessante fazer isso para me mostrar para vocês o comportamento. Mas na prática, por exemplo, se a quantidade de meses fosse 30, né, aí eu teria que fazer todo esse cálculo? Claro que não, a gente vai deduzir isso a partir de uma fórmula. Então veja só, a partir do estudo do juros simples, nós chegamos a duas fórmulas fundamentais. Nós vimos que o juros simples, então, o impacto dele vai ser sobre o capital, sobre a taxa de juros e sobre o tempo. Então, a fórmula do juros simples é juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Ah, sentiu dificuldade? Eu sei que vocês gostam de decorar, né? Pensa aí, J-Cit, né? J-Cit, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante nós já conhecemos, que é igual, o montante é o valor final, né? É igual a soma do capital com os juros. Então, o montante é igual ao capital mais os juros. E aqui nós temos, né? O que eu sei é o capital, o J é os juros, o M é o montante, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Nós vimos isso na aula passada, o que representa cada letra. Então, vamos ter um exemplo. Vou dar esse mesmo exemplo do liquidificador. Agora eu vou calcular utilizando a fórmula, tá bom? Nós vimos então, vou definir as variáveis. Nós vimos que o preço do liquidificador é R$100, então o capital é R$100. Os juros é aquilo que eu estou querendo descobrir. O montante também, que é o valor final do liquidificador. A taxa eu sei que é 1% ao mês e o tempo é 4 meses. Então, aqui eu estou com essas informações, tá? Aqui, que eu acabei de colocar, e vamos jogar essas informações nas fórmulas. Então, juros é igual, estou aqui, tá? O capital, quanto que é o capital? 100 vezes a taxa. Eu já tenho que colocar aqui na forma em que eu vou utilizar, né, para fazer o cálculo. Eu não posso escrever aqui 1% AM, tá? Porque eu não faço cálculo com esse símbolo, o porcento, tá? Então, eu tenho que representar ou na fórmula fracionária ou na forma decimal. No caso, eu vou colocar a forma fracionária. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, vezes o tempo, que é 4. Então, eu vou fazer essas operações, multiplico todo o numerador e o denominador também, né? Então, 100 vezes 1 vezes 4 sobre 100. Aqui eu posso até cancelar esses dois zeros com esse, vai ficar 1 vezes 4, igual a 4. Os juros. Nós já sabíamos disso, porque nós vimos como calcular a partir do comportamento, né? Então, o valor dos juros é R$4. O montante é igual ao capital, que era R$100, mais o valor dos juros que eu descobri, que é R$4. O montante ficou 104. Então, nós vimos aqui, portanto, eu vou pagar R$4 de juros e o valor do liquidificador terá o valor final de R$104. Ok? Vamos para outro exemplo. Quanto rendeu a quantia de R$1.200 aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? Se você teve dificuldade, se eu ler um pouco rápido, pare esse vídeo nesse momento, lê o enunciado para depois a gente continuar. Então, vamos definir as variáveis aqui. Quanto rendeu a quantia de 1.200? Então, o capital é 1.200. Aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês. Então, 2% ao mês é a minha taxa. No final de 1 ano e 3 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Observe que não faz sentido eu fazer cálculo com a representação de 1 ano e 3 meses. Então, eu vou deixar tudo em meses. 1 ano não é 12 meses? Mais 3 meses, 15 meses. Então, meu tempo aqui vai ser 15 meses, tá bom? O que você fez aí mesmo, professor? Observe que o tempo é 1 ano e 3 meses. Porém, como que eu vou jogar na fórmula um tempo de 1 ano e 3 meses? Você entendeu? Então, eu vou converter e deixar tudo em meses. Se 1 ano é 12 meses, eu tenho 12 meses e 3 meses. 12 meses mais 3 meses dá 15 meses, que vai ser o tempo que eu vou usar para jogar na fórmula. E os juros é o valor que eu estou querendo saber, porque está perguntando quanto que rendeu, tá bom?
ou seja, o rendimento, e não está pedindo o montante, não está querendo saber o valor final, não. Então, joguei aqui a fórmula, nós estamos vendo. Então, os juros vai ser igual a 1.200, que é o valor do capital, vezes 2 sobre 100, né, que é 2%, vezes 15. Então, aqui eu faço a multiplicação, 1.200 vezes 2 vezes 15 sobre 100. Aqui eu posso fazer uns cancelamentos, tá? Você pode resolver da forma que você quiser. Eu posso tirar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí fazer a conta, né, de 12 vezes 2 vezes 15. O fato é que o valor dos juros vai dar R$ 360. Basta você fazer essas operações, você pode fazer elas na calculadora, desde que você deixe explícito aí para mim o que você está fazendo, tá bom? Então, os juros é 360. Então, a quantia inicial rendeu R$ 360, tá bom? Lembrando que esse exemplo é um exemplo até um pouco hipotético, porque eu estou falando de rendimento. E quando a gente está tratando de rendimento, a gente geralmente trata de rendimento com base em um sistema de juros que não é o simples, tá? Geralmente é o composto, mas é só um exemplo para a gente entender como funciona esse cálculo. Então, o exercício é para ser entregue até o dia 4, que é a próxima sexta-feira, e você vai mandar a foto, né, com a descrição daquilo que você fez em cada questão que eu vou enviar. No mais é isso, espero que você tenha entendido, eu estou à sua disposição para te ajudar. Conte comigo, agradeço a paciência aí, né, por você ter acompanhado esse vídeo, e é isso.